Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou professora de História do perfil Sai Historiando e eu pedi, né, alguns amigos historiadores e alguns amigos que gostam e são apaixonados pela história para poder trazer para vocês aí uma obra, um livro e ler um trecho desse livro, né? O nome do projeto, que começa na segunda-feira, dia 25 de maio, é Leio, Gosto, Indico, tá? Então, toda semana eu vou postar aí algumas obras com alguns historiadores e algumas pessoas que gostam de história, que eles indicam. A obra que eu trouxe para vocês, eu tô lendo no momento, é essa obra aqui, ó. Ela chama Um Enigma Chamado Brasil, 29 intérpretes em um país. Ela é de André Botelho e Lilia Moritz Schwartz, né? A Lilia, assim, tem obras maravilhosas falando sobre a sociedade brasileira, então eu indico para todo mundo. E nesse livro, que eu ainda tô lendo, mas que eu já queria trazer para vocês, ela vai fazer o seguinte, ela vai trazer as interpretações que já houveram ao longo da história aí sobre o Brasil. E eu vou ler para você a apresentação que ela colocou aqui no livro. Um país é construído de diversas formas, através de territórios, instituições, tradições e símbolos, mas também por meio de palavras, interpretações e imaginários. Não foram poucas expressões utilizadas ao longo da história para interpretar esse enigma chamado Brasil. De cordialidade, patrimonialismo e democracia racial, a subdesenvolvimento e sincretismo. Muito foram os termos usados que buscaram expressar os dilemas e possibilidades desse país. Talhada em diferentes épocas e a partir de diversas concepções, como a dos 29 pensadores dessa coletânea, uma miríade de explicações tem contribuído para um vigoroso debate na área do pensamento social no Brasil, que, longe das poeiras do esquecimento, continua presente no debate público, informando a visão dos brasileiros. Empreendida por renomados pesquisadores em escrita convidativa, sem prejuízos à complexidade que o tema requer, essa fascinante leitura desperta a atenção para uma insistente pergunta entre tantas outras, afinal. O que faz do Brasil, Brasil? Então, essa é a grande questão aí. O que faz o Brasil, Brasil? Quais as interpretações que foram construídas do Brasil pelos historiadores ao longo da nossa história? E tem uma outra frase também que eu acho que nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, o historiador ele é fruto do seu tempo, e a gente está vivendo um momento assim de bastante certezas políticas aqui no Brasil, e eu queria ler a frase de apresentação do livro, que é a seguinte: o Brasil não é para principiantes. Antônio Carlos Jobim. Então, o Brasil não é para principiantes, e a história ela se faz presente e necessária a todo momento. Então, gente, eu convido a todo mundo a participar desse projeto comigo, a trazer um livro e uma referência em história que você goste, que você queira compartilhar. E eu dou abertura a partir de hoje à nossa série semanal aí, né? Que vai trazer esses autores, essas obras, que é Leio, Gosto, Indico. Faz parte do projeto Enem no Corona, tá bom? Obrigada a todos e eu tô esperando os historiadores me enviarem aí as obras, me enviem seu vídeo, tá? Beijo! Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Sávio, do canal do YouTube Bem Lembrado. Eu aceitei o desafio da Sabrina Santos, do Insta Sai Historiando, e vou falar para vocês um autor que eu gosto muito e uma obra dele. Eu escolhi o Lima Barreto, que para mim é um dos grandes escritores brasileiros e que viveu no início da República Brasileira. Todo mundo conhece o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas poucos conhecem os contos do Lima Barreto. Tem dois contos que eu gosto muito. Um é O Homem que Falava Javanês e o outro é O Pecado. O Pecado é um dos contos mais críticos dele, que ele denuncia o racismo e a desigualdade no Brasil. E aí, o mais interessante é que ele reproduz como seria a entrada das almas no céu. E lá estaria São Pedro e o seu funcionário. Nesse momento acontece um diálogo e o São Pedro nota um erro na lista daqueles que iriam entrar por céu ou iriam para o purgatório. Vou ler para vocês, galera. PL
LC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo. Deveras, pensou o santo porteiro, é uma alma excepcional, como tal, extraordinária qualidade, bem merecia sentar-se à direita do Eterno e lá ficar, gozando as glórias perenes de quem foi tantas vezes santos. E por que não ia? Deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata. Não sei, recrutou-lhe este. Você sabe, acrescentou seu mandado. Veja bem nos assentamentos, não vá ter você se enganado. Procure, recrutou por vezes o velho pescador canonizado. Acompanhado de dolorosos rangidos de mesa, o guarda-livros foi folheando enorme registro até encontrar a página própria, onde com um certo esforço achou a linha adequada e com um dedo afinal apontou o assentamento e leu alto. Esqueci-me, houve um engano. Foi bom você falar. Essa alma é de um negro. Vai para o purgatório. Bom, pessoal, espero que vocês procurem saber mais sobre Lima Barreto e as suas obras, que são sensacionais. Sabrina, adorei o desafio, muito legal. Mas eu também vou desafiar alguém, o meu colega historiador Douglas Barraque, do Instagram Isto é História. Douglas, é com você agora. Valeu, galera. Tchau. Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Antônio Flávio do História do Mundo. Bom, eu vou dizer para vocês aqui o livro que eu estou lendo. Ele é bem interessante, ó. As piores decisões da história e as pessoas que as tomaram. Edição ilustrada, Stephen Wire. Bom, esse livro aqui ele é bem interessante porque ele vai falar de algumas decisões bem desastrosas que alguns personagens da nossa história tomaram. E o autor, ele vai lá, ele faz uma boa pesquisa e ele descobre muitas, mas muitas coisas interessantes, vocês vão gostar. Eu vou ler um trechinho aqui, tá? Vou falar sobre Nero, imperador de Roma. A história se lembra melhor de Nero pelos comentários do historiador Tácito, que de maneira memorável o descreveu tocando lira, feliz da vida, enquanto Roma ardia sob sua sacada. Tácito culpou Nero diretamente por ter provocado o incêndio, movido pelo desejo grandioso de construir um novo palácio onde antes ficava a cidade. Se essa narrativa for de fato verdadeira, e, apesar de todas as tentativas ao longo dos séculos de apresentar outras explicações, Nero ainda se destaca como o principal suspeito. Ele, sem dúvida, merece um lugar nesse livro, pois no intuito de abrir espaço para seu empreendimento imobiliário, destruiu grande parte da cidade. Espero que vocês tenham gostado. E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou a Tati, do Bora Historiar, e fui desafiada pela Sabrina, do Só Historiando, a mostrar para vocês um livro de história que eu goste muito ou que eu esteja lendo neste momento. Como vocês podem ver, eu sou um pouco apaixonada por livros. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é um livro que é de uma coletânea de 5 livros que eu acho interessante todo brasileiro ler, que é sobre a ditadura militar no Brasil. E o livro que eu escolhi foi o livro 2, que é um dos melhores para mim. É o livro do Hélio Gaspari, chama-se As Ilusões Armadas. Livro 2, A Ditadura Escancarada. Esse livro, ele traz, esses livros, né, todos eles trazem imagens, depoimentos de pessoas que estiveram ligadas à ditadura. E, gente, ao contrário do que muitos pensam, aqui também tem depoimentos de ex-militares, né? Para verem que a ditadura não foi legal para ninguém. O escolhido para ler é o que está abaixo dessa foto aqui, ó. Desse carinha aqui, que vocês conhecem. Esse carinha, vamos ler o que diz aqui. A Castelo Branco, a ditadura parecera um mal. Para Costa Silva, foi uma conveniência. Para Emílio Garrastazu Médici, um fator neutro, um instrumento de ação burocrática, fonte de poder. Havia na sua natureza reservada uma surpreendente vocação para a força. Teve uma relação natural com a ditadura, como se ela fizesse parte de um manual de instrução. Eu tenho o AI-5 nas mãos, e com ele tudo posso.
Esse carinha aqui, gente, é Médici. Galerinha, quem puder ler esse livro, ele tem fotos, coisas mais incríveis. Esse é um dos livros de história que eu mais amo. Todos eles, né? O box inteiro. Mas esse aqui em especial. Bem, galerinha, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Sabrina, foi um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. E beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Natanael, eu sou professor de História e administrador da página Jornada na História e fui desafiado pela professora Sabrina da página Sai Historiando para estar falando e mostrando a vocês um livro, um trecho de referência de um livro muito importante. E no caso eu trouxe a vocês o livro A Europa na Idade Média, de George Dubb. Eu já li esse livro, um excelente livro para falar sobre a época medieval, principalmente no ano 1000. E o mesmo autor ele traz alguns pontos interessantes, principalmente envolvendo a mentalidade do homem europeu. Aqui você vai encontrar desde histórias envolvendo bruxas, até mesmo histórias envolvendo batalhas e tudo mais, com detalhes únicos. Mas eu vou estar lendo para vocês um pequeno trecho que se encontra aqui na página 5 e estar falando um pouquinho a respeito dele. Maravilha? O título é o ano 1000, logo do primeiro capítulo, e na página 5 diz assim: na Europa do ano 1000, a realidade é o que chamamos de feudalismo, ou seja, maneiras de comandar adaptadas às condições reais, ao estado real, tosco, pouco aprimorado pela civilização. Tudo se agita nesse mundo, já o dissemos, mas sem estrada, sem moeda ou quase. Quem poderia fazer executar suas ordens muito longe do lugar onde se encontra sua pessoa? O chefe obedecido é aquele que se vê, que se ouve, que se toca, com que se come e se dorme. A invasão dos pagãos persiste, ameaçadora. O medo que ela inspira sobrevive ao progressivo afastamento do perigo. O chefe obedecido é, portanto, aquele cujo escudo está ali, bem perto, que protege e vela por um refúgio em que o conjunto do novo poder busca abrigo. Encerra-se ali enquanto durar a tormenta. O feudalismo é, por consequência, em primeiro lugar, o castelo. Uma das coisas bem interessantes a respeito desse livro é que ele traz, por curiosidade, tudo que o homem europeu passou no período da Idade Média. E nesse trecho aqui ele deixa claro uma das maiores modificações que ocorreram na vida do homem europeu quando ele adentra a Idade Média. Nós sabemos que o homem ele já tinha um estilo de vida, tudo mais, desde a época do Império Romano, só que com as invasões bárbaras muitas pessoas vão abrir mão de suas terras e vão começar a adentrar nos feudos para assim buscar solução e proteção para suas vidas. E não é somente o feudalismo que vai surgir durante esse período da Idade Média. Tudo vai mudar, até mesmo a mentalidade. No ano 1000, a busca por Deus se tornou maior, além dos aspectos que já estava, já que o cristianismo tinha se tornado religião oficial do Império Romano, mas também muita coisa vai mudar na mentalidade do homem europeu, principalmente envolvendo a questão da morte. Mas como isso vai ser mudado? Simples, com o surgimento da peste negra. Tem interesse de saber mais a respeito disso? Procure George Dubb, A Europa na Idade Média, porque mentalidade é algo que está em constante mudança, e a do homem medieval mudou. Quer saber? Venha pesquisar. Olá, sou o professor Rafael do canal Senta que lá vem História e vim falar hoje de um livro convidado pela Sabrina, professora Sabrina do canal Sai Historiando. E eu vim falar sobre esse livro, do Carlo Ginzburg, Queijo e os Vermes. É um livro clássico da história, E ele conta basicamente a história de um processo de inquisição de um moleiro, um afiador de metais, que viveu por volta do século XVI e ele tinha ideias muito exóticas com relação às doutrinas da Bíblia. Ele lia muito e questionava bastante. E no vilarejo onde ele morava, ele era um cara que era muito conhecido. As pessoas, aquele lá das ideias. Ele era um cara que tinha muitas ideias loucas para a época. E ele questionava muito o conhecimento que a igreja colocava. Ele questionava a Bíblia. E várias vezes ele foi levado pelos inquisidores para ser perguntado muito mais por curiosidade dos inquisidores,
porque a sentença eles já tinham praticamente pronta, ele seria condenado. Mas ele foi um cara que foi perguntado várias vezes pelos inquisidores para conhecer as ideias dele. E por que o queijo e os vermes? Porque a principal teoria dele é essa daqui, ó. Até encontro na contracapa do livro, né? Que é um trecho dele. Tudo era um caos, isto é, terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa. Do mesmo modo como o queijo é feito do leite e do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos. Então, o fascínio que os inquisidores tiveram por as ideias exóticas desse homem fizeram com que tivesse uma farta documentação. Tinha todos os detalhes do processo e o Ginsburg ficou muito interessado e começou a estudar. Então ele começou a pegar esses processos e bater também os relatos das pessoas que eles catavam na época. E então temos esse livro aqui, que conta basicamente a história de um processo de inquisição. E é basicamente isso, é a história pura e simples de um processo de inquisição, baseada em fatos reais e em documentos. Então, esse livro aqui ele é muito importante para a gente entender a Idade Média, as crenças, como que as pessoas elas eram tratadas. Já havia acabado a Idade Média formalmente, mas ainda tinha muitos costumes da Igreja Católica. Então é um livro que traz bastante essa visão, essa cosmovisão de mundo que a Idade Média nos legou, né? E que a gente pode perceber aqui a questão da Igreja controlando, a questão das pessoas não podendo ter as suas ideias, a questão do Tribunal da Santa Inquisição vindo com muita força e principalmente agindo por meio de acusações, porque as acusações que os outros faziam, as denúncias eram muito mais importantes, né? As delações premiadas da época eram muito levadas a sério. Então, se uma pessoa era denunciada por um vizinho, o diz que me diz que valia muito mais do que realmente o que tinha acontecido. Não se investigava, apenas se acreditava no que era dito. Beleza? Então, esse é o livro de hoje, O Queijo e os Vermes. Espero que vocês leiam, é um livro muito bom, bem interessante, tem uma história bem legal, é uma história policial do século XVI, mais ou menos, né? Então é isso aí, obrigado por vocês assistirem até aqui, e é isso aí, continuem acompanhando o nosso canal, né? Venham lá na página Senta Que Lá Vem História, nos sigam e sigam a Sabrina também, que tem esse projeto incrível e tantos outros, postagens muito boas. Valeu? É isso aí, pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago do canal História em Casa e hoje estou aqui para apresentar um livro para vocês e ler um trecho dele a convite da Sabrina do Sai Historiando. Então eu vou ler primeiro e depois eu apresento o livro e a gente conversa. O primeiro texto que eu quero ler se chama A Cruz de Giz e é mais ou menos assim. Eu sou uma criada. Eu tive um romance com um homem que era da SA. Um dia antes de ir, ele me mostrou, sorrindo, como fazem para pegar os insatisfeitos. Com um giz tirado do bolso do casaco, ele fez uma pequena cruz na palma da mão. Ele contou que assim, e vestido à paisana, anda pelas repartições de trabalho, onde os desempregados fazem fila e xingam. E xinga junto com eles. E fazendo isso, em um sinal de aprovação e solidariedade, dá um tapinha nas costas do homem que xinga. E este, marcado com a cruz branca, é apanhado pela SA. Nós rimos com isso. Andei com ele 1 ano, então descobri que havia desfalcado minha caderneta de poupança. Havia tido ou dito que aguardaria para mim, pois os tempos eram incertos. Quando lhe tomei satisfações, ele jurou que suas intenções eram honestas. Dizendo isso, pôs a mão em meu ombro para me acalmar. Eu corri aterrorizada. Em casa, olhei minhas costas no espelho para ver se não havia uma cruz branca. Esse texto se chama A Cruz de Giz e está neste livro aqui de Bertold Brecht, da editora 34, são poemas de 1913 a 1956. Então, portanto, aqui dentro a gente tem uma coleção de poemas que vai passar por fases desse artista. Então a gente vê aí que passa até dentro da Segunda Grande Guerra ou da Segunda Guerra Mundial. E aí,
pensando que essa primeira já trouxe aí como que os alemães faziam para deflagrar ali um movimento entre os trabalhadores, então essa foi para os estudantes. Eu vou para uma outra agora relacionado aos trabalhadores. O texto se chama Perguntas de um Trabalhador que Lê. Quem construiu as Tebas de sete... Perdão, vou voltar. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão os nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritavam por seus escravos, na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho? César bateu os gauleses, não levava sequer um cozinheiro. Felipe da Espanha chorou. Quando sua armada naufragou, ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. A dica, então, Bertolt Brecht. Leia, estude, aprenda, reflita. Até a próxima, pessoal! O conflito entre o tempo da Igreja e o tempo dos mercadores afirma-se, pois, em plena Idade Média, como um dos acontecimentos maiores da história mental desses séculos, durante os quais se elabora a ideologia do mundo moderno, sob a pressão da alteração das estruturas e das práticas econômicas. O trecho aqui apresentado, que faz referência ao período medieval, nós podemos encontrá-lo no capítulo Tempo da Igreja e Tempo do Mercador, no livro Para um Novo Conceito de Idade Média, Tempo, Trabalho, Cultura no Ocidente, escrita pelo historiador medievalista Jacques Le Goff. Nesse capítulo, mais especificamente, Le Goff vai apresentar, então, comparações e também vai marcar contrapontos das representações vivenciadas do tempo da Igreja, que obedece obedece às horas litúrgicas, que segue um tempo cíclico, um tempo cíclico, que obedece o ciclo natural. E os mercadores, que tem a ver com um tempo quantitativo, um tempo linear, um tempo que é vivenciado por um tempo que é dinheiro. E esse tempo vai ser consolidado no final do século XIII para o começo do século XIV. E a sua materialização não mais será através das badaladas dos sinos das igrejas, e sim agora através do surgimento do relógio mecânico, principalmente nos grandes centros do século XIV. Jacques Le Goff, ele é um historiador, foi um historiador que contribuiu muito aí, principalmente para a corrente historiográfica das histórias das mentalidades, uma corrente que procura entender como que o ser humano pensava ao longo do tempo. Le Goff ele morreu em 2014, com apenas 90 anos de idade, e deixou várias obras acerca dos estudos da história medieval, e principalmente também no campo da história teórica e da metodologia. No caso, temos aí no campo da história medieval livros como A Bolsa e a Vida, O Nascimento do Purgatório, e da metodologia e teoria História e Memória. Meu nome é Alisson e eu sou professor de História.
Fala pessoal, aqui é o Cadu do Historiar-se. Nós fomos convidados para participar desse quadro do Corona do Enem e apresentar um livro sobre história e falar um pouquinho sobre ele em 2, 3 minutos. E aí eu escolhi um favorito pessoal, que é o livro Os Excluídos da História, da historiadora Michelle Perrault. A Michelle Perrault é uma historiadora muito conhecida por trabalhar questões sobre a história das mulheres, que é um tema muito latente agora na história, e nesse livro se juntam artigos dela sobre mulheres, operários e prisioneiros, contando um pouquinho da história desses personagens na França contemporânea. É importante a gente entender que isso acontece depois da dupla revolução, como Eric Hobsbawm chama, ou seja, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que com o aumento da produção vão colocar a burguesia no poder. Então essas três categorias, as mulheres, os prisioneiros e os operários, são considerados excluídos por motivos diferentes, mas todos nesse contexto. As mulheres, em primeiro lugar, porque a Revolução Francesa foi feita com ideais iluministas que eram, em si, excludentes da população feminina, apesar deles dizerem liberdade e igualdade, era só para homens brancos, não é mesmo? No caso dos prisioneiros, nós temos as pessoas que, como vai mostrar o Michel Foucault, que não se enquadram na racionalidade que o capitalismo vai impondo, essas pessoas vão sendo jogadas para o canto da sociedade, sendo criminalizadas e sendo colocadas em prisões para reaprenderem a se adequar na sociedade. É uma forma de ver a pessoa como uma máquina. Então, tu não trabalhou agora, tu foi preso por vagabundagem, então na prisão tu vai aprender a trabalhar de verdade. E, enfim, nós temos os prisioneiros, que ela vai mostrar um pouquinho sobre a situação terrível de trabalho, que vale lembrar da primeira Revolução Industrial, de longuíssimas jornadas de trabalho, baixíssimo salário, quase nada de direito trabalhista, até algumas greves, a construção do dia 1º de maio, que é um dos capítulos que eu acho mais interessante nesse livro. E ela vai mostrar, então, que além de serem grupos de pessoas que a gente pode considerar como oprimidos, os prisioneiros, as mulheres e os operários, passou uma moto, nós também podemos vê-los como agentes da história, como os operários fazem greve e constroem 1º de maio, como as mulheres constroem métodos e estratégias para escapar da dominação e, da mesma forma, as diferentes agências que existem dentro dos presídios já lá no passado, certo? Isso não é necessariamente um conteúdo de Enem, mas essa reflexão sobre quem que a gente está falando na história, com certeza é uma reflexão sobre o Enem, sobretudo se a gente pensar sobre a questão indígena. Oi gente, tudo bem? Me chamo Flávia, sou da página História e Você e estou cursando o último semestre de História pela UNB. Hoje eu vim dar uma indicação de livro para vocês. O livro que eu vou indicar é esse daqui, Depois de Auschwitz, da autora Eva Schloss. Eva, para quem não sabe, nasceu na Áustria, né, em Viena, e aos 15 anos ela foi levada para o campo de concentração de Auschwitz e sobreviveu. Né, hoje em dia ela mora em Londres e tem 91 anos, e ela já fez várias palestras contando sobre a história de vida dela, enfim. E esse livro, na verdade, é uma biografia, né, toda a história de vida dela antes, durante e depois da Segunda Guerra. Eu recomendo muito a leitura, é um livro muito forte, muito interessante, né? E vou ler um trechinho dele para vocês. Eu escolhi o comecinho do capítulo 8, que é intitulado Esconderijos, que foi quando ela começou a se esconder dos alemães, né? Ela diz assim: é muito difícil imaginar a vida na clandestinidade, restrita ao menor e mais silencioso lugar, escondendo-se o tempo todo. Com frequência, as pessoas me perguntam como enfrentei essa situação. Presa em uma sala pequena, dia após dia. Quando olho para trás e imagino a garota entusiasmada e amante do ar livre que eu era, também me faço a mesma pergunta. Eu era uma pessoa ativa, não tão reflexiva como Heinz. Heinz era o irmão dela. Mas nos esconderijos não havia espaço para dar cambalhotas e não poderia haver atividades domésticas ruidosas, como arrumar as prateleiras para me distrair. Enfrentei porque tinha de enfrentar. Lembre-se, as opções eram claras: esconder-se ou morrer. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Recomendo muito, muito a leitura. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Sou o João Corrêa, sou historiador. A convite da Sabrina, estou passando hoje aqui para indicar um livro para vocês que vão fazer o Enem.
né? Um livro de história. O livro que eu vou indicar é o livro do Boris Fausto, História do Brasil. É um livro básico que vai dar um panorama geral da história do Brasil. Ele é um livro muito requisitado e apontado em concursos públicos e em vestibulares, tanto para alunos que vão tentar colégios militares, como universidades, e também professores que vão fazer concurso público. Ele é um livro excelente, uma leitura agradável que vai proporcionar a vocês um conhecimento sobre a história do Brasil. Eu vou ler aqui a contracapa que resume o que é o livro. Os alunos de ensino médio e vestibulandos encontrarão nesse livro de Boris Fausto, professor da Universidade de São Paulo, respostas à maioria das suas perguntas sobre a história de nosso país. O Brasil de hoje seria diferente se os holandeses tivessem vencido os portugueses no século XVII? Por que a transição do regime autoritário para a democracia nas últimas décadas do século XX foi tão cheia de tropeços? Por que os portugueses optaram pela escravização dos africanos no lugar dos índios? Por que o Brasil conseguiu preservar seu imenso território, ao contrário da fragmentação ocorrida nos outros países da América Latina? Então, esse é um dos conteúdos que vão ser abordados nesse livro de Boris Fausto. E também vou apontar a vocês que no YouTube tem diversos vídeos do Boris Fausto dando comentários sobre esse livro. Vale muito a pena a leitura. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês.